reverendíssimo Padre Carlos, reverendíssimo Padre Douglas, nosso diácono, querido Gabriel, queridos irmãos e irmãs que nesta noite rezam, continuando a novena da padroeira desta terra. Que alegria poder, na semana das primícias do meu sacerdócio, me encontrar com vocês, para partilharmos a palavra e a Eucaristia. Uma alegria estar em torno do altar também, com padres tão queridos e tão especiais para a minha vida e para a minha vocação. Minha saudação e acolhida a todos os que aqui rezam conosco e também aqueles que nos acompanham pelas mídias da nossa paróquia. Meus irmãos, nós ouvimos, lemos, na carta de São Paulo aos Gálatas, que não foi lida hoje, um chamado de São Paulo a que vivamos segundo o Espírito e não segundo a carne. Em outra carta, São Paulo nos chama a atenção para que tomemos consciência de que nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Somos concidadãos dos santos. Concidadãos dos santos. Acontece que esta palavra, esta chamada de atenção que nós recebemos, não tem como intenção nos tirar do mundo, fazer com que a gente viva neste mundo alienado, com a cabeça e os pés no ar. Muito pelo contrário. Esta palavra nos chama a fincarmos nossos pés no chão para como concidadãos dos santos, para que como cidadãos do céu, pessoas que vivem segundo o Espírito, nós façamos a diferença neste mundo. E por que é tão importante fazermos a diferença no mundo? Porque o mundo nos propõe algumas coisas que não estão de acordo com os princípios da nossa fé. Não podemos negar o mundo, não podemos negar que nós somos humanos, não podemos negar que vivemos na carne, o próprio Deus se encarnou, mas também não podemos nos conformar com as coisas deste mundo. Por que que o padre está dizendo isso nesta liturgia da palavra? Meus irmãos, o mundo atualmente tem nos proposto que nós vivamos sempre buscando o que há de maior, o que há de mais volumoso, o que há de mais importante. E estamos errados? Não. Jesus mesmo disse: aspirai às coisas do alto. Aspirai às coisas do alto. Só que nós não podemos pagar todos os preços pelas coisas maiores deste mundo. Precisamos, em muitos momentos, escolher o que é o menor, para não abrirmos mão dos nossos princípios. Nosso Deus fez isso. Quando nos colocamos diante de Deus e o chamamos Todo-Poderoso, nós não estamos proclamando um poder que se impõe sobre os outros, que exige de todos a adoração, que exige de todos o reconhecimento, o louvor. Pelo contrário, quando proclamamos o Senhor Todo-Poderoso, sobretudo ressaltamos a capacidade de Deus, o nosso Deus, de se esvaziar. O seu poder, a sua glória está no seu esvaziamento. A palavra de Deus hoje está dizendo para nós que nós corremos um risco muito grande quando buscamos as coisas grandes. Na primeira leitura,
a Elias, Deus se manifesta. Mas não se manifesta nos grandes acontecimentos da natureza, mas na brisa suave, na brisa leve. E se Elias não estivesse muito atualizado na sua intimidade com Deus, ele teria deixado passar. Ele teria talvez até se queixado. Deus se esqueceu do seu povo porque não se manifestou. E Deus teria passado na brisa suave. Como muitas vezes na nossa vida, Deus se manifesta através das pessoas simples, através de uma palavra, através de um gesto, através de algum acontecimento na nossa vida, e a gente, por falta de atenção, por correria da vida, ou por buscarmos coisas grandes, estamos ainda pedindo a Deus que se manifeste nas coisas grandes. Perdemos a oportunidade de reconhecê-lo nas coisas pequenas. Ah, meus irmãos, o nosso coração precisa estar muito atento. E este tempo de novena, este tempo de oração especial à padroeira, deve ser como que um grande retiro que nos faz parar um pouco. Às vezes a gente ouve das pessoas: ah, eu queria tanto ir à missa todos os dias, mas é tanta coisa para fazer que eu não consigo. E durante a novena, estão aqui. Estão aqui por quê? Porque aceitaram esse convite de Deus para um desacelerar-se, para uma pausa, um cuidado especial com o que há de mais importante, que é o nosso interior. Sem perceber, nós que estamos aqui, estamos dizendo para o mundo, para a sociedade, para o povo e para a sociedade de Lambari, que nós somos um povo que não caminha segundo o mundo. Todo mundo tem roupa para lavar, todo mundo tem janta para fazer, todo mundo chegou cansado do trabalho, todo mundo amanhã vai ter que voltar cedo, porque a vida não para. Mas com a sua presença aqui, você está dizendo para os seus companheiros de trabalho, para os seus companheiros de estudo, que você não vive segundo o mundo, mas segundo o Espírito. E para isso é necessário que você renegue a sua humanidade? Não. Estamos aqui como humanos, como filhos de Deus, muito amados. E é o amor que nos trouxe aqui, a todos nós. No Evangelho, mais um exemplo de alguém que buscava coisas grandes, que não conseguiu perceber as coisas pequenas. Jesus já tinha feito sinais, tinha alimentado uma multidão faminta, tinha realizado muitos bens, muitas curas no meio do povo que atrás dele andava. Jesus então faz uma pausa, sobe para o monte para um momento de oração. Os discípulos que não conseguiram fazer a pausa que nós estamos fazendo, pegaram a barca e foram para o mar. Ah, meus irmãos, os discípulos também trabalharam muito. Como eles não tiveram a condição de com Jesus escolher a pausa, escolher viver segundo o Espírito aquele momento, foram para o mar agitado e por isso não conseguiram lidar com a agitação do mundo. Você deve conhecer algumas pessoas que não têm o hábito de parar para rezar e que infelizmente na hora do mar agitado se desespera. Foi isso que aconteceu com Pedro. Foi isso que aconteceu com os discípulos. E então, Pedro pede a Jesus: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ao teu encontro. Será que não era demais
Jesus caminhar sobre o mar diante dele? Será que não bastava Jesus ter realizado tantos bens como realizou? Será que não bastava Jesus subir para a oração depois de tudo o que fez? Para Pedro, não. Pedro precisava de algo maior. Manda que eu ande sobre as águas. E às vezes somos nós a desafiarmos a Deus. Senhor, se o Senhor está escutando a minha oração, me dá um sinal. E Jesus está cansando de dar sinal e você não percebe. Porque o coração está acelerado. Está caminhando, batendo no ritmo do mundo e não no ritmo do Espírito. Mas Jesus permite a ele essa graça de ter mais um sinal. Vem. Jesus nos encoraja. Sempre nos encoraja. Mas Pedro, mesmo com esse sinal grande como é, desce da barca e se amedronta. E Jesus então o salva para dizer que, com o coração batendo no ritmo do mundo, não é possível a salvação. Mas, de mãos dadas com ele, com o coração batendo no ritmo do seu, movidos pelo Espírito, pelo seu Espírito, aí sim, nós podemos enfrentar o mar agitado e podemos caminhar sobre as águas. Jesus disse que, num dos seus evangelhos, muitos foram os bens que vocês viram que eu fiz, muito maiores vocês verão e vocês realizarão. Aquele que tem fé, aquele que vive movido pelo Espírito, não só enxerga, mas realiza coisas grandes. Nas coisas pequenas. Fazendo dos momentos simples, momentos grandes. Fazendo do momento em família, de preparar o jantar, de preparar o almoço, de passar a roupa, de acordar o companheiro, a companheira, de oferecer o café para a criança antes de ir para a escola, de chegar no trabalho, nessas coisas simples, no modo de lidar com as situações e com as pessoas, fazendo coisas grandes. Meus irmãos, nós não podemos buscar coisas grandes sempre. E um modelo para nós, de alguém que vive na pequenez, que vive na simplicidade, é a Virgem Maria. Hoje, a inspiração mariana para esta nossa celebração é porque olhou para a humildade de sua serva. A sua humildade é a capacidade de fazer das coisas pequenas, coisas grandes. Maria não fez muitas coisas, não fez discursos, não realizou milagres, apenas apontou para o seu filho Jesus. E por causa dela, que apontou para Jesus, e dos santos dos quais somos concidadãos, nós estamos aqui. Estamos aqui porque muitas pessoas como ela souberam acostumar-se a viver com as coisas pequenas e simples, ao invés das coisas grandes, como o mundo nos propõe. Que esta celebração fortaleça o nosso coração, aumente a nossa fé, para nós enxergarmos nos pequenos sinais a presença de Deus. Do contrário, a palavra aqui lida será só um texto. A Eucaristia aqui partilhada será só uma hóstia. Com a fé, tudo isso que é pequeno se torna grande. Porque Deus mesmo é assim. O maior que se faz pequeno, que precisa ser reconhecido sempre.